Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 5 de abril, tá? Vou trazer aí todas as novidades sobre o nosso Coringão para vocês. Então já sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo para vocês. E vamos para cima, porque a Libertadores já começou, o Corinthians viaja amanhã para o Uruguai. E aí, rapaziada, a partir de agora a coisa ficou séria. Editor, vamos para cima e pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como eu havia adiantado para vocês, a Libertadores começou. Ontem já tivemos jogo aí do grupo do Corinthians, tá? O Argentinos Júnior venceu aí a equipe do Del Valle, tá? Em casa, o Argentinos Júnior jogando em casa no estádio Diego Armando Maradona, certo? Vitória aí por 1-0. O gol foi marcado pelo Javier Cabreira, certo? Javier Cabreira aí no início do segundo tempo. No finzinho, aos 33, né, 33 aí do segundo tempo também, o Argentinos Júnior teve um pênalti, tá, que o Gabriel Ávalos bateu e o goleiro Ramírez pegou. O goleiro Ramírez, que inclusive foi destaque aí na Recopa, né, dentro do Maracanã. Então, assim, foi um jogo bom, tá, um jogo bem disputado, chances para os dois lados, mas o Argentinos Júnior foi mais eficiente, marcou o gol, teve o pênalti também, né? Apesar de ter perdido o pênalti, foi eficiente e conseguiu sair com a vitória. Então, o Argentinos Júnior é o atual líder do grupo, tá? Com 3 pontos. O Del Valle é o último colocado. Isso que o Del Valle era o cabeça de chave. Por isso que eu falo. O Corinthians vai ser o único responsável por sua classificação ou desclassificação. Só depende do Corinthians. Isso é bom e isso é ruim, tá? Esse é o meu medo e essa é a minha esperança. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, e já aproveitar também para apresentar aí o nosso parceiro, tá? Pessoal aí que patrocina o canal John do Timão, a 1xBet, empresa aí global de apostas esportivas, né? Tem parcerias aí com diversos clubes do mundo inteiro, com Liverpool, com Barcelona. É uma casa de apostas aí que fornece ganhos e pagamentos rápidos, tá? Uma casa confiável. E aí eu já deixo o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para vocês, tá? Temos o cupom do John do Timão, que vai dar 100% de bônus para vocês, tá? Até R$ 1.200. O valor que vocês colocarem na plataforma vai dobrar com o cupom DMAO. Acessem o link, rapaziada. Bom, e o nosso Corinthians, tá? Fez o último treinamento hoje de manhã, certo? Fernando Lázaro comandou aí uma organização ofensiva e depois um treinamento de bolas paradas, tá? Em preparação aí para o jogo de amanhã contra o Liverpool do Uruguai, lá em Montevidéu, no estádio Centenário. Pontos importantes. O time que deve ir a campo é o seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, Rony, Fausto, Renato e Giuliano, Roger e Yuri Alberto. Um ponto que eu estou observando é que parece que ele vai manter Rony e Giuliano como os dois volantes, o Renato como armador e o Fausto vai jogar quase que aberto ali pela direita. Se vocês lembrarem o vídeo do gol no jogo treino contra o Coritiba, ele recebe um passe do Fagner na ponta da área e bate cruzado. Ou seja, ele estava jogando um pouco aberto pela direita, tá? Aberto pela direita. Então, vamos observar aí, principalmente na escalação de amanhã e no posicionamento tático, certo? Do Fausto Vera, pra gente ver se entende um pouquinho mais sobre essa escolha aí do Fernando Lázaro. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí outra informação importante é que o Bruno Mendes, apesar de estar suspenso, vai viajar para o Uruguai. Primeiro porque ele é uruguaio, já vai aproveitar aí a viagem, vai com o pessoal para rever a família e tudo mais. E o principal é a renovação de contrato dele. Já antecipei aqui para vocês que a nossa diretoria vai se reunir lá no Uruguai com os representantes do Bruno Mendes, já que eles não vieram para o Brasil, estavam aí com alguns compromissos e tudo mais. O Corinthians já aproveita aí essa viagem para o Uruguai para fechar essa renovação e nada melhor do que o Bruno Mendes estar presente nessa reunião.
tá? Então Bruno Mendes viaja junto com o nosso elenco para o Uruguai para acertar a renovação de contrato com o nosso clube, tá? A princípio o Corinthians vai oferecer um contrato aí de 2 ou 3 anos, tá? E vai dobrar o salário do Bruno Mendes. A negociação está avançada com o atleta, falta sentar e assinar esse contrato, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e ontem também tivemos uma coletiva de imprensa do goleiro Cássio, tá? Falando um pouco aí sobre a estreia na Libertadores e tudo mais. Libertadores é complicada, isso e aquilo. Padrão, tá? Padrão aí essa entrevista do Cássio. E aí ele entrou no assunto Luan Guilherme. O Luan, do Corinthians. Cássio foi muito incisivo, tá? Incisivo. Ele falou o seguinte: vou ser bem honesto, fico triste de ver o Luan não estando aí conosco. Foi o melhor jogador da América. Na temporada de 2016, as coisas não estavam bem pra mim. Eu estava no banco, acima do peso, mas se eu não olhasse pra mim, eu não iria melhorar. Eu precisava fazer a minha parte, não adianta colocar a culpa nos outros. Então acho que essa última frase é o principal aí. Tá? Ele falou, ó, gosto muito do Luan, não tenho nada contra ele, acho que ele precisa olhar para ele, ver o que está fazendo e o que pode melhorar. Não é possível ser indiscutivelmente o melhor da América e de repente não estar rendendo. Precisa fazer essa reflexão. Eu espero que ele consiga dar a volta por cima. Primeira pessoa que precisa melhorar e querer isso é ele. Não só com palavras, mas com atitudes. Acho que tem muito tempo de carreira ainda. Consegue dar a volta por cima. Torço para que ele ache o caminho dele e volte em alto nível. Pô, o Cássio foi muito feliz, tá? Na reflexão e na dica, né? Nesse conselho que ele deu ao Luan. Primeira pessoa que tem que querer isso é o Luan. Ponto. Pô, John, mas ele não pediu uma oportunidade, ele não falou que queria ser reintegrado ao grupo, isso e aquilo e tal. Sim. Mas olha o que o Cássio falou. A primeira pessoa que precisa melhorar e querer isso é ele. E não só com palavras, mas com atitudes. Ou seja, além do cara falar que quer, ele tem que chegar no treino cedo, ele tem que treinar forte. Tem que demonstrar que ele está com vontade. Se o cara tá lá treinando em separado, ele falou, eu quero uma oportunidade. Aí você fala, vou olhar 5 minutinhos do treino dele. Aí você para, olha. Não dá, né? Pô, o cara não quer. Ou o treino. Olha o treinamento dele. Então acho que esse é o principal ponto que o Cássio trouxe, tá? Luan, mostra que você quer jogar. Mostra um pouquinho de vontade. E aí temos o complemento, tá? O Duílio vem e fala: quase diariamente escutamos outros clubes e mesmo com esse esforço não temos nenhuma outra opção para se livrar desse custo. Se não tivermos alguém que se interesse, que agrade o Luan, ele permanece aqui no Corinthians. Como presidente, me incomoda. Como torcedor, incomoda mais ainda. Ou seja, tem alguns clubes interessados, alguns clubes até conversam com o Luan. A gente lembra aí que tivemos clubes da Série B de olho no Luan, o próprio Sport, se eu não me engano. Luan falou, só jogo Série A, não jogo Série B. Ou seja, além de agradar, de ser uma conversa boa pro Corinthians, mesmo tirando 10%, vai pagar só 10% do salário, beleza, vamos lá, vamos negociar. O Luan olha e, não quero jogar nesse time. Então, além de agradar o clube, tem que agradar o atleta. Pô, mas não tem o que o Corinthians faça? Não, ele tem contrato com o clube até o fim do ano. A negociação de empréstimo, de venda e tudo mais, o cara tem que querer jogar no outro time. E o Luan não quer. Tá? Então é uma situação bem complicada. O Duílio falou que tentou ajudar ele de todas as formas, na parte pessoal, na parte profissional dele, tá? Levaram no psicólogo, vem tentando ajudar na parte mental dele e tudo mais, mas tá difícil, cara. Pelo que a diretoria fala, está bem complicado e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e vamos lá para as nossas apostas de hoje, tá? As dicas aí do John. Temos jogos de Libertadores, jogos da Sul-Americana, tá? Tem Campeonato Sub-20, Premier League. As dicas de hoje eu vou de Libertadores e Sul-Americana. Primeira delas, o Flamengo, tá? Pega o Alcas. O Alcas é um time aí novo na Libertadores, o Flamengo é o atual campeão, tá? Então é uma odd mais tranquila. Temos o Racing
da Argentina pegando o Nublense, que está com uma odd bacana também para a equipe do Racing. Temos alguns jogos aí de Sul-Americana também. Fortaleza jogando em casa contra o Palestino, tá? A odd de Fortaleza tá bacana, do Palestino tá pagando 8. Ou seja, estão considerando que o Palestino vai muito mal na partida, certo? E por fim, temos o jogo do América contra o Peñarol, que é o grupo mais difícil, tá? Podemos aí apostar no número de gols, por exemplo. Eu acho que seria interessante, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Entrem no link aqui da 1xBet, usem o cupom do John e ganhem 100% de bônus, família. Bom, temos aqui a situação do Pedrinho, atacante do Corinthians, tá? A situação aí que eu vou explicar para vocês. Foi convocado para a seleção sub-20, Pedrinho, Giovani, Guilherme Biro. A princípio, o Corinthians ia liberar os 3 jogadores. Só que agora a nossa diretoria está considerando segurar o Pedrinho. Falaram, ó, infelizmente, vamos pedir a liberação aí da seleção, porque ele vai ser utilizado no nosso time principal. Jogos de Brasileirão, jogos de Copa do Brasil e da Libertadores. Certo? Então o Corinthians mandaria o Giovani, mandaria o Guilherme Biro, que nesse momento estão com pouco espaço no nosso time principal, mas seguraria o Pedrinho. Eu concordo. Tá, eu concordo com essa escolha aí da diretoria. O Guilherme Biro praticamente não tem espaço. Cede para a seleção, já que o cara vai jogar lá, valoriza. O Giovani também. Tá difícil do Lázaro colocar o Giovani. Certo? Então, não vai utilizar, não pretende utilizar, cede para a seleção. Agora, o Pedrinho é um cara que a gente deve utilizar. Então, segura no nosso time. Coloca nos jogos. Coloca para jogar a Copa do Brasil contra o Remo. Entrar em segundo tempo de Libertadores, segundo tempo de Brasileirão, tá? Eu acho que a gente pode dar essa rodagem para o garoto. E aí o Cássio, tá? Deu uma declaração ontem também sobre o Pedrinho, que olha, surpreendente, viu? Falou, ó, são muitos meninos que treinam. Pode ser que eu jogue pressão, mas pra mim, o Pedrinho tem tudo pra ser o melhor jogador da base desde que estou aqui. Excepcional, nível de treino, comprometido, treina muito, dedicado, menino da base que eu vi melhor, mais preparado, dedicação, espero que siga assim. Pô, o cara simplesmente jogou uma pressão absurda, tá? Não por querer ou que seja um problema, mas assim, traz uma expectativa muito grande pra torcida, tá? A gente já viu a qualidade do jogador, a gente sabe que ele tem potencial pra tudo isso. Mas aí vem o Cássio, que é um cara que tá aí, pô, há mais de 10 anos no clube. Fala, ó, é o melhor jogador da base desde que eu estou aqui. E aí eu já faço a pergunta pra vocês. Qual é o melhor jogador da base do Corinthians nos últimos 10 anos? Tá? O Pedrinho pode ter o potencial, pode ser esse nome. Eu acho que é o Marquinhos. Tá? Marquinhos foi campeão da Libertadores em 2012. Certo? Então vamos colocar desde que o Cássio chegou, não dá mais de 10 anos. Nos últimos 11, 12 anos, desde que o Cássio chegou. Por quê? Porque o Marquinhos foi um jogador que saiu muito jovem daqui, a gente perdeu muito dinheiro, mas hoje é um cara consolidado na Europa, titular da seleção brasileira, tá? Então, assim, de carreira, de potencial e de que chegou lá, acho que o Marquinhos. O Pedrinho pode chegar em tudo isso? Com certeza. Tá? Mas tem toda uma estrada aí pela frente, rapaziada. E por fim, tá? O Corinthians encaminhou a renovação de contrato do Pedrinho, tá? Ele tem 17 anos aí, é um jogador bem jovem, e o novo acordo deve ser anunciado ainda hoje, certo? A renovação de contrato vai até agora vai até 2026, tá? A renovação de contrato aí até 2026. E a multa, que era de 50 milhões de euros, vai para 70 milhões de euros. Em torno aí de 380 milhões de reais. Um valor, pô, muito alto. Vale ressaltar que na negociação o Corinthians cedeu aí 10% dos direitos econômicos que possuía do atleta. Então agora tem 70% dos direitos do Pedrinho, tá? E aí é isso, tá? Renovação importante. A meta do Corinthians é ir renovando o contrato dele anualmente até bater a multa rescisória aí de 100 milhões de euros, tá? Para o Corinthians ter essa garantia, né, de que não vai perder o jogador por um preço baixo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual é a expectativa sobre o Pedrinho?
Qual a expectativa do torcedor? O que vocês esperam do atleta Pedrinho e dessa renovação de contrato do jogador? Bom, antes de trazer algumas novidades aí de mercado da bola, quero trazer aqui a novidade da Mais Ágil, tá? Para você que quer fazer a sua antecipação do FGTS, entre em contato com a Mais Ágil, tá? Tá aí as informações para vocês. Eles vão fazer essa antecipação de forma rápida e simples para vocês, certo? E aí fica tudo tranquilo. John, preciso desse dinheiro para dar uma entrada num carro, num apartamento, pagar uma conta, quero viajar, não importa. Entre em contato com a Mais Ágil e faça a antecipação do seu FGTS. Bom, o Duílio, tá? Falou ontem aí em entrevista, certo? Sobre algumas negociações. A entrevista foi para o Marco Belo, tá, da Rádio Transamérica. Falaram sobre Libertadores, janela de transferências. E o Duílio falou o seguinte, sobre o Luan Dias, tá, do Água Santa. A gente comentou ontem aí, o camisa 10 do Água Santa. Pô, Corinthians está interessado, buscou informações, mas não avançou. A informação que a gente já tem é que o Santos está praticamente fechado com o Luan Dias, com o Bruno Mezenga e com um dos laterais do Água Santa. Tá, então o Santos já se antecipou para fechar essa negociação. E aí o Duílio falou o seguinte, vamos começar a Libertadores diante do Liverpool no Uruguai e as inscrições para a Libertadores estão encerradas nessa fase. O Corinthians não negocia nenhum reforço de imediato. A janela do futebol internacional se encerra hoje e o Corinthians entende que tem um bom grupo para a primeira fase da competição. Acompanhamos Água Santa e Palmeiras, mas não existe nada sobre o Luan Dias. Não teria sentido fazer uma contratação agora. O Corinthians não encontrou no mercado jogadores com a característica do Renato. Alguns torcedores indicaram alguns nomes, mas eles não têm características como a do Renato ou a situação financeira não ajuda. Pô, isso me decepciona muito, cara, porque parece que o Duílio olha pra torcida e fala, vou dar um migué aqui, os caras não tá nem aí. Tá nem aí. Pô, primeiro, vamos jogar o estadual pra ver como o nosso elenco se comporta. Aí a gente vai ter um tempo ainda antes do início da Libertadores pra fazermos as contratações. Seu time vai pra uma quartas de final de Paulista. Você tá sem o seu meio armador e você é eliminado em casa pelo Ituano. Ok, o que a gente entende? Precisa reforçar. Você ia fazer um teste, seu time foi reprovado no teste pro Ituano. E aí você chega e fala, não, a gente tem um bom elenco para a primeira fase da Libertadores. Ué, vocês não iam fazer o teste? O teste foi feito, o time foi reprovado, foi eliminado em casa pro Ituano. E tá ótimo pra vocês? Aí ele chega, nas coletivas anteriores, pô, a gente quer um substituto pro Renato. Se alguém tiver um nome, indica aí. A torcida que fez? Indicou um monte de nome. Um monte. Pô, John, mas tem nome que não cabe e tal. Concordo. Mas tinha muito nome que cabe. Jogador em fim de contrato. Jogador num valor barato. Aí ele chega, mas os nomes que indicaram não tem a característica do Renato. Pô, Duílio, é mais fácil você chegar e falar no começo do ano. Ó, a gente não vai contratar e ponto. Ponto final. Não fica disso. Não vou contratar porque não encontramos o nome. Indica alguém. Aí você vai indicar. Não, mas indicaram, mas não tem nada a ver. É mais fácil você chegar e ser honesto. Fala, não vou contratar. É mais honesto da sua parte, cara. Mais honesto. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians negocia aí o novo empréstimo do lateral Reginaldo, tá? Que a gente contratou aí em 2020 do ABC. O Corinthians adquiriu aí 50% dos direitos econômicos do atleta. Na temporada de 2023, tá? Ele estava emprestado aí pro Primavera de Indaiatuba, certo? Acabou o contrato dele no fim do Paulistão. Ele entrou em campo lá em 14 oportunidades, né? E o Corinthians negocia um novo empréstimo pro Primavera até o fim de setembro, tá? Que é quando acaba o contrato dele com o Corinthians. Ou seja, Reginaldo vai pro Primavera, vai acabar o contrato dele com o Corinthians e ele decide o futuro dele, se fica por lá ou se vai para outro clube.
tá? Então a gente contratou o jogador, não tá conseguindo nem vender o atleta. No ano passado ele disputou a Série B pela Tombense, certo? Foi emprestado também, esse ano emprestado. E aí agora o Corinthians perde o lateral Reginaldo de graça, tá? Um lateral esquerdo. Ou seja, a gente sabe que precisa de um lateral esquerdo. O Matheus Bidu vai ser esse nome? E se o Fábio Santos se aposentar? É o Matheus Bidu titular? E quem que é o reserva dele? Não sabemos, tá? Não sabemos. Qual que é o planejamento para essa posição do Corinthians? Difícil, né, rapaziada? Mas quero saber a opinião de vocês. Uma boa sorte ao lateral esquerdo Reginaldo na equipe do Primavera. Encerra aí a sua passagem pela equipe do Corinthians, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!